Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos aqui no dia de hoje para acompanharmos a lição diária do dia de hoje, dia 22 de agosto de 2024. Vamos então hoje fazer a lição que se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 24. E o título da lição de hoje é Hostilidade dos Desejos. Temos estudado ao longo dessa semana, a partir de terça-feira, falando de hostilidade. Na terça-feira falou ali hostilidade dos homens. Na quarta-feira, ontem, estudamos a hostilidade da mente. E hoje, a hostilidade dos desejos. Por que nós estamos estudando tanto essa parte de hostilidade? Por que nós estamos tanto focados nessa parte de hostilidade? Por quê? Porque no domingo, no dia 25 de agosto, no domingo nós vamos estudar sobre o confronto. Confronto entre o mundo, o pecado, o sistema mundano, o sistema diabólico, o confronto entre o mundo e o evangelho. O evangelho aí representado pela igreja, pela palavra de Deus. O evangelho representado aí pela graça, essa dispensação em qual a igreja está incumbida em pregar o evangelho, pregar a salvação, pregar Cristo. E no domingo nós vamos aprender que existe um confronto. O confronto entre o mundo, o sistema mundano, controlado pelo espírito deste mundo, controlado por Satanás, e combatendo diretamente contra a igreja, combatendo, confrontando diretamente o evangelho, combatendo diretamente o povo de Deus. Como? Com as ideologias mundanas, com esse negócio de igualdade de gênero, legalizando coisa que Deus não legaliza, legalizando várias questões aí que está causando polêmica, como aborto, como drogas. Ou seja, o sistema do mundo cria várias leis, cria várias permissões, cria vários caminhos que sempre combate a Bíblia, combate a verdade, quer contrariar a palavra, quer vir de contra com a Bíblia. E nós, como igreja, responsável em pregar a verdade, responsável em pregar, anunciar o que é certo, aquilo que é verdadeiro, o que é bíblico, nós somos então confrontados todos os dias. Porque a ideologia mundana, a intenção dela é falar que nós estamos errados, que a Bíblia está ultrapassada, que nós não estamos certos e que o mundo sim está certo, que o mundo sim sabe o que é correto, que o mundo sim está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é globalmente, mundialmente correto. E aí que estão redondamente enganadas, porque o mundo politicamente correto é que matou o Senhor Jesus. O mundo politicamente correto, a lição de ontem, em 1 Coríntios capítulo 2, falou que foi exatamente os poderosos, exatamente os magistrados, exatamente os líderes religiosos e políticos que mataram o Senhor Jesus. E aí? Me explica. Então a maioria realmente sempre está certa? Então realmente a maioria sempre está convictas e estão certas? Aí que está o problema. A hostilidade dos homens. O homem com a sua palavra, com as suas ideias, com suas sabedorias, suas filosofias. O homem com as suas ideias científicas combatendo a verdade. Querendo lutar contra a verdade, contra a igreja, contra nós. Aí que vemos a hostilidade da mente pela sabedoria mundana, pela sabedoria terrena, querendo provar que é mentira de Deus, provar que Deus não existe, provar que Deus é mentiroso, que a palavra de Deus é um livro qualquer. A sabedoria, a vã sabedoria desse mundo, combatendo contra a graça, contra a igreja, contra o povo de Deus e automaticamente lutando contra Cristo. Automaticamente combatendo contra Cristo. Porque o confronto, a lição de domingo, o confronto entre o mundo, o sistema mundano, contra o evangelho é diretamente contra Cristo. O combate é diretamente contra Jesus, contra a palavra dele. Então, ou seja, há um confronto, há um embate, há sim uma contradição. O mundo se opõe, se levanta e se opõe contra a verdade e contra a igreja do Senhor Jesus. Aí cabe a nós, ou aceita ou não aceita. Aí cabe a nós, se dobra ao sistema mundano ou se encara ele, como os apóstolos fizeram. Como os apóstolos não se dobraram à elite religiosa dos fariseus.
Lembra de Pedro e João? Preferiram ser presos. Vamos estudar hoje. Paulo preferiu a prisão, escolheu a prisão do que abaixar a cabeça para a mentira e para o engano, abaixar a cabeça para o sistema. Quero dizer para vocês que nós, Igreja do Senhor Jesus, enquanto professamos ser servos de Cristo, jamais podemos abaixar a cabeça para o sistema do mundo. Jamais. Seja leis, seja autoridades, seja o que for. Se for contra a palavra, se for contra o evangelho, nosso dever, nosso papel é manter firme a nossa confissão. Manter firme aquilo que nós cremos nas palavras de Cristo. E como Pedro disse, nós temos que falar também. A nós importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vamos então à lição de hoje, em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 24. Eu não vou ler os versículos todos não, haja visto que são bastante versículos. Vou lendo os versículos que vou comentando, que vou fazendo um resumo, vou dando aí fazendo um comentário, né, da lição de hoje, dia 22 de agosto. Versículo 16 da nossa lição, diz bem assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui a gente já observa o seguinte, um primeiro ponto, o hábito da oração. O primeiro ponto aqui que eu quero frisar, o hábito da oração. Indo, olha aqui, versículo 16, indo nós à oração, ao momento que eles tinham de oração. Vemos que a oração sempre fez parte dos irmãos. Sempre. Vemos no capítulo 1 de Atos, no versículo 14. Eles estavam ali reunidos e perseverando em orações e súplicas. Olha a oração. Vemos no capítulo 2, no versículo 42, que perseveravam todos os dias. O quê? Perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. A oração presente. Porque não adianta nós queremos trabalhar para Cristo, não adianta nós queremos ser evangelizadores, sermos professores de crianças, ser professores de jovens e adultos, não adianta a gente querer fazer visitas e cantar em grupos. Sem o hábito da oração, o seu trabalho está incompleto, porque a oração tem que estar ligada. A oração, um dia, eu lembro que um certo escritor de um livro, ele disse o seguinte, que a oração e a palavra tem que fazer parte da vida do cristão, que é igual ele remando num barquinho, que se ele remar de um lado só, o barquinho vai ficar dando volta. Se ele ficar remando só do lado esquerdo, o barquinho vai dar volta. E se ele remar só do lado direito também, o barquinho vai girar para o outro lado. Tem que remar dos dois lados, do lado de cá e do lado de cá. Do lado de cá e do outro lado. Por quê? É a oração e a palavra. E junto, aí o nosso barquinho avança. Aí o nosso barquinho vai para frente. Precisa das duas coisas. Da permanência na palavra, da perseverança na doutrina, nos escritos dos apóstolos aqui da Bíblia. E também da oração. O hábito de orar. O hábito de ter intimidade com Deus, buscar a Deus. O hábito de interceder, suplicar pelos irmãos. Quero aproveitar aqui e pedir oração pela vida daquela criança que foi atropelada em frente ao hospital infantil, que eu lamento muito, está numa situação grave ali no hospital infantil. Não tem o nome, né, porque está na reportagem, esqueci o nome da mãe, que foi atropelada na faixa de pedestre, e o sinal estava fechado para os carros, e ela atravessando com a criança de colo, o carro passou e atropelou ela. Eu esqueci o nome dela, mas eu estou orando por essa mãe, por essa criança que o médico já desenganou, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter hábito de suplicar, de interceder, temos que ter o hábito de orar pelas nossas vidas, vida espiritual, pelo nosso ministério, pela nossa igreja, nossos líderes, nossos pastores, orar pela nossa família, orar pelos nossos vizinhos, para Deus alcançar, né, o nosso bairro com a sua palavra, orar pelos nossos líderes políticos, pelo presidente da república, pelo governador. Só que o que a gente menos pratica é a oração. Procura ver aí, as reuniões menos frequentadas é a reunião domingo à noite.
de louvor? Quais reuniões menos frequentadas? É a escola dominical? Ou é as reuniões de oração? Sempre é a oração. O problema está nisso. E a gente se distancia desse hábito. A gente não ora no nosso dia a dia. A gente não ora quando sai de casa para o trabalho. Não ora quando chega em casa do trabalho. Não ora quando nós vamos sair para fazer alguma compra. Sair para viajar. Nós não oramos quando chegamos lá para dar graça que a viagem foi boa. Né? Para dar graça que chegamos lá e encontramos todos em paz, todos bem. Nós não oramos. Nós não oramos para poder tomar decisão. Vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Nós não oramos para buscar a direção de Deus para nada. Nós não oramos pelos nossos familiares que estão perdidos, caminhando a passos largos para o inferno, alguns deles. Nós não oramos. E por isso fracassa a nossa vida espiritual. Por isso o nosso fracasso. Porque falta oração. E quando falta oração, estamos incompletos. Você pode ser um ótimo cantor à noite no grupo da igreja, mas você está sendo apenas um barulho. Porque a oração que te capacita, que te fortalece, que pede revestimento do Espírito Santo, a oração que te habilita, a oração, a comunicação com Deus é que te faz você ser ligado a Deus, íntimo de Deus, ter uma relação com Ele. E sem a oração, quer dizer que você está distante, você não está falando com Ele. Imagina você sem falar com seu filho. Imagina você sem falar com sua mãe, com seu pai. Imagina você sem conversar com a sua esposa. Imagina você sem falar com seus familiares. Tem como? Então você vê que é isso que acontece quando você não fala com Deus. Olha só que problema que é. E quer servir a Deus. Quer pregar na igreja. Quer cantar. Quer fazer obra. E não quer orar. Então tá bom, vamos mudar o foco aqui. Então a hora da oração. Porque nós temos que ter esse hábito. Oração. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A jovem tinha um espírito de adivinhação. Então o que a gente percebe aqui? Que os demônios, os espíritos imundos, os demônios eles podem ser espíritos de mentira, eles podem ser espíritos de prostituição, eles podem ser espíritos enganadores, né, espíritos diversos. E aqui, espírito de adivinhação. Nós vemos que a lei de Moisés, lá no capítulo 18, de Deuteronômio, versículo 10, versículo 11, reprova diretamente a prática de consulta aos mortos, de feitiçaria, magia, e proíbe também espírito de adivinhação. Então esse negócio de adivinhação não é de Deus. Esse negócio de mágica não é de Deus. A lei de Moisés já proibia isso aos judeus lá em Deuteronômio capítulo 18. Não haja quem faça passar vossos filhos em oferta, em sacrifício, consultar mortos. Não haja entre vós quem consulta mortos. É só ler lá, Deuteronômio capítulo 18, verso 10, versículo 11. E o espírito de adivinhação está ali, junto com a consulta aos mortos, junto com a feitiçaria, junto ali com vários outros pecados de magia, espírito de adivinhação está contido ali. Deus não queria que o povo dele tivesse participação com isso. Deus não permite, não quer isso. Que dá para ver claramente que isso é coisa do diabo, ficar adivinhando. E isso é isso vai acontecer, isso vai ser assim, e esse aqui é tal, e aquele lá é fulano de tal. Isso, a adivinhação não é de Deus. Então até pra gente ficar brincando, falando assim, adivinha aí, adivinha só. Não usa essa palavra não. Eu quero ver se você adivinha, hein? Não usa essa expressão não. Porque isso é coisa do diabo. Isso é coisa maligna. E tá aqui na nossa lição que uma menina tinha um espírito de adivinhação. Então já dá pra ver que um dos atributos do diabo, além de tantas desgraças que ele causa, uma das coisas que ele também faz é isso. Dar habilidades, algumas habilidades aos homens para poder estar praticando algumas atividades, e atividades essas diabólicas, atividades essas pecaminosas. Então essa menina tinha espírito de adivinhação. E com esse espírito de adivinhação, com esses demônios, ela dava o que para os seus patrões? O que ela dava para os seus donos? Lucro. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quero agora frisar esse ponto aí. O lucro. Sempre, desde as épocas passadas, esse negócio de querer lucro a qualquer custo. Lucro de qualquer maneira, de qualquer forma. Nem que tem que passar por cima dos outros, nem que tem que pisar na cabeça dos outros, né? Lucro a qualquer custo. Seja enganando, seja trapaceando, seja dando golpe, tomando dinheiro à força dos outros. O negócio é lucro.
né? E a gente vê que até hoje no meio religioso esse defeito, essa maldição da ganância, nós vemos que ela entrou até hoje no meio gospel, no meio evangélico. Porque hoje o camarada quer ser pastor, mas não porque ele tem amor às almas. Ele quer ser pastor não porque ele quer se sacrificar em prol do povo de Deus. Porque ele quer caminhar junto com as ovelhas a ponto de ajudar elas no que for, se for necessário, até sacrificando-se a si próprio. Não, nada de sacrificar, nada de perder uma noite de sono por alma nenhuma, nada de fazer nada mais além do que eu tenho que fazer profissionalmente como pastor. Eu sou um profissional pastor. E você sabe qual a ideia desse camarada quando ele faz teologia, quando ele se forma em bacharel de teologia? Sabe qual que é a ideia dele? Ganhar lucro. Agora eu vou ser pastor de uma grande igreja. Ele não quer igreja pequena, não. Ele não quer igreja longe, rural, não. Ele não quer igrejas pobres, não. Eu tô mentindo? Se eu estiver mentindo, é só me chamar nos comentários aí que a gente marca aí de se encontrar e conversar sobre isso, né? A gente conversa pessoalmente sobre isso. Eu estou mentindo? Porque eu falo e eu posso provar. Então hoje, infelizmente, alguns cidadãos, que eu não posso dizer nomes, eles praticamente querem ser pastores e ministros só para ter lucro. A mesma coisa que os donos dessa menina queriam. Olha que coincidência! Que coincidência diabólica, né? Que coisa, né? Eu também acho isso super coincidência. Os donos dessa menina, que tinha espírito imundo, que tinha demônios de adivinhação, ela adivinhava e os donos dela, através desse demônio que adivinhava, ganhavam lucro, ganhavam dinheiro através desse trabalho de adivinhação, né? Mas sabemos que essa adivinhação era diabólica, mas eles visavam o quê? Lucro. Então o diabo adivinhava e eles ganhavam, o diabo adivinhava e eles ganhavam. E no final das contas estavam ganhando dinheiro graças ao diabo, graças ao espírito de adivinhação. E hoje, a coincidência que os mesmos espírito do lucro continua agindo até o dia de hoje. Homens querendo lucro. Aí para ter lucro, eu faço teologia e me torno um pastor. Se for para ter lucro, aí eu pego e eu topo qualquer coisa. Aí eu gravo CD. Eu canto e gravo CD. Se for para ter lucro, eu faço o que for necessário. Falo até em Deus. Falo até de Deus. Porque você sabia que essa menina adivinhava e ela falava de Deus? Você sabia que ela falava a palavra Deus? Analisa, ela falava até algumas verdades. Olha, o diabo fala verdades. Vamos ver o versículo 17. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens, o que é o espírito de adivinhação que dava lucro aos gananciosos, aos avarentos, aos materialistas, os amantes de dinheiro, né? Coincidência hoje, muita coincidência. O que acontecia? Ela falava assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, falando verdades. O diabo pode falar a verdade. É o pai da mentira. Sim, João 8, verso 44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira. E jamais se firmou na verdade. Então ele é mentiroso. Mas quando ele quer, ele pode falar algumas verdades. Aí você vai dizer, você está falando de Deus, então é de Deus. Você está falando que Paulo está anunciando a palavra, está anunciando o caminho da salvação, que Paulo é servo do Deus Altíssimo. Você está falando de Deus, então é de Deus. Não é assim? Errado! O diabo também fala de Deus. O diabo também fala que estes são servos. Olha, ele fala algumas verdades. E é mentira? Não, era servos mesmo. E ele estava anunciando o caminho da salvação? Estava anunciando o caminho da salvação. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, na nossa lição: o diabo, para dar lucro, para fazer o que for, ele fala até verdades. Não admire-se de muitos estar falando em nome de Deus aí, que também pode ser que esteja inspirados por espírito de demônios também. Por isso falam algumas verdades.
Por isso falam dos servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, então, diz a Bíblia no versículo 18, fez isto ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. Olha só, Jesus disse lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 17, Jesus dizendo: em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês, se beber coisa mortífera, vocês não morrerão. Vocês pegarão serpentes. Então analisam só. Em meu nome. Paulo usa o nome de Jesus para fazer o quê? Expulsar esse demônio, esse espírito de adivinhação que estava atuando na vida dessa menina, escravizando ela, acorrentando ela, algemando ela ali nesse pecado. Paulo então expulsa esse demônio, essa menina é liberta. Só que quando essa menina liberta, o lucro dos amantes de dinheiro, o que jamais pode acontecer com os amantes de dinheiro? O que jamais pode acontecer com os pastores profissionais que só pensam em dinheiro, em dízimo e em dinheiro? O que jamais pode acontecer com esse pessoal aí que é ganancioso e só pensa em dinheiro? Acabar o dinheiro. O que não pode acontecer para ele? Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer o que for. A única coisa que não pode acontecer é faltar dinheiro. A única coisa que não pode acontecer é o dinheiro parar de vir. Senão aí nós morremos. Aí acabou. Pode faltar tudo. Pode faltar Bíblia, pode faltar igreja, pode faltar Deus, pode faltar tudo. Não pode faltar dinheiro para esse povo amante de dinheiro, esse povo avarento, né? Fica aí um despertamento. E quando então o espírito de adivinhação que dava lucro saiu daquela menina, eles viram então que acabou a fonte de lucro dele. Acabou então a fonte de dinheiro deles. O espírito saiu e não tinha como adivinhar mais agora. Aí que está a hostilidade do mundo. É agora que entra a hostilidade dos desejos. A título da nossa lição de hoje. É aí que entra agora o confronto. O preço agora que Paulo vai ter que pagar por causa da verdade, por ter expulsado esse demônio. Sabe o que aconteceu? Olha aqui a participação dos líderes. Olha a participação agora dos chefes que tem ali o governo, que tem ali a liderança, a chefia. Olha aqui o versículo 20. E apresentando-os ao magistrados. Olha os poderosos aí, olha os magistrados aí. É aí que entra agora as autoridades para decidir as coisas. As autoridades desse mundo, nós falamos ontem, as autoridades poderosas desse mundo, não é porque tem o poder, não é porque eles têm a caneta na mão deles, porque eles decidem o que eles querem, eles criam a lei que eles querem, porque eles têm o poder, não necessariamente eles estão ali executando a vontade de Deus. Não necessariamente eles estão submissos à autoridade de Deus. Eles são autoridades aqui humanas, autoridades aqui, e que algumas delas podem se opor à autoridade divina, se opor a Deus. E quando elas fazem isso, nossa obrigação é obedecer à autoridade de Deus, e não a eles. Quando eles se contrastam com Deus, a nossa obrigação é obedecer a Deus, e não a eles. E agora vem os magistrados entrando em ação aqui. Lemos ontem que os poderosos desse mundo não têm a sabedoria de Deus. Lemos na lição de ontem que os poderosos desse mundo, eles não têm o conhecimento de Deus, que se eles tivessem a sabedoria de Deus, se tivesse o Espírito de Deus, eles não teriam crucificado Jesus, não teria matado o Senhor da vida, o Senhor da glória, não teria pedido Pilatos a morte dele, mas eles fizeram isso. Então os magistrados são líderes, autoridades humanas, e nem sempre estão de acordo com a autoridade de Deus, nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. E quando isso acontece, nossa obrigação é obedecer a Deus e não aos homens. E ali os magistrados, com poder, os magistrados como autoridade, eles com a caneta na mão, podendo sancionar a lei que eles quiserem, podendo julgar conforme eles querem. E é isso que acontece hoje, nos dias de hoje. Hoje, as autoridades desse mundo, autoridades dessa terra, elas não estão submissas à autoridade de Deus. E sim, eles estão guiados de acordo com o seu espírito humano, de acordo com a sua natureza, o homem natural, que lemos ontem, na lição de ontem. O homem natural que não entende as coisas de Deus. E os magistrados, então, fizeram o quê? Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Aí olha o que aconteceu. Vemos aqui agora a hostilidade
versículo 23, havendo-lhes dado muito açoite, a hostilidade no versículo 22, perdão. E a multidão se levantou unida contra eles. A multidão se levantou unida contra Paulo, contra os irmãos, contra ali os servos de Deus. Se levantou contra eles. A menina foi liberta. A menina foi salva. A menina não é mais escrava do diabo. Mas o pessoal foi contra eles. Não estava nem aí para a menina. Não estava nem aí para ela. Foram contra eles. E eu fico triste com isso. Porque eles não pensam no bem-estar de uma pessoa que estava sendo escrava. Eles não pensam na liberdade de uma pessoa que estava sofrendo, algemada, escravizada, oprimida pelo diabo. Não, eles não pensam nisso. Que agora ela está liberta. Agora ela é uma pessoa livre. Agora é ela. Não é mais um diabo dentro dela. Agora é ela. Não, o negócio deles é o seguinte. O meu dinheiro agora vai acabar a minha adivinhação. Agora acabou a minha renda da adivinhação. Então agora a multidão se levantou contra eles. Aí que está o confronto. Mundo e evangelho. O mundo e a igreja. Aí que está o confronto. O mundo, o sistema contra nós. E ali a multidão se levantou contra os irmãos. Vemos claramente aí a hostilidade. Sempre vai acontecer isso. Quando nós usarmos a palavra, quando nós agirmos, quando nós libertarmos pessoas, vamos sofrer hostilidade, porque o diabo não vai deixar barato. O diabo vai perder uma alma, mas ele não vai deixar barato. Ele vai querer retaliar, ele vai querer vingar, ele vai querer depois perseguir, ele vai querer então depois se vingar, ele vai querer desforra. E o diabo, se você tirar uma alma da garra dele, você vai tirar essa alma da garra dele. Vai se libertar, vai para a igreja, ela vai se lavar, mas saiba que você vai adquirir um inimigo grande que vai te perseguir. Porque o diabo não vai deixar barato. Ele vai perder uma alma, mas você que foi a causa dessa libertação, ele vai querer te perseguir e vai querer lutar contra você. Tá aí a hostilidade. A hostilidade está formada aí. Então, meus amados, terminando nossa lição, versículo 23, havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Versículo 23 aí, então, deixando claro que eles foram presos. Eles foram açoitados, apanharam e foram presos. Foi a consequência de fazer a obra de Deus. Aí eu volto de novo como comecei. Os bonitões que fazem teologia e estão lá recebendo milhões, recebendo fortunas. Eles, hoje, que estão ali pregando por profissão, meu amigo, beleza, eles teriam coragem de encarar uma prisão por amor ao evangelho? Esses mesmos lá que estão igualzinhos os donos daquela menina, visando lucro, só lucro, eu quero salário, quero lucro, quero salário, beleza, quer salário. Mas esses mesmos, amantes de lucro, se for necessário encarar uma prisão e açoites, coça, tomar chicotada, chibatada, você receber prisão, pancada, por causa do que você crê, por causa do que você defende, duvido que você entrega seu ministério no mesmo dia. Duvido, vocês vão entregar na mesma hora. Quer apanhar, sofrer burdoada, quebrar meus dentes? O quê? Quebrar o meu nariz? O quê? Ser algemado na cela interior? Não, quero isso não. Eu duvido. Esses mesmos amantes de lucro, no mesmo dia desanima. Por quê? Eles não têm essa coragem. Eles não têm essa disposição. Aí que está a grande questão. Você, hoje, se você sofreria essa perseguição, aceitaria essa açoite e essa prisão pelo nome do Senhor Jesus? Você aceitaria? Difícil pergunta, né? Muito difícil a pergunta. Meus amados, vamos ficar por aqui nossa lição. Considero ela uma lição pesada, considero uma lição muito dura, ainda mais os pontos que eu abordei aqui, oração, lucro, gente que visa lucro, gananciosa, o espírito de adivinhação, espírito de consulta mortos, essas coisas de feitiçaria, mas eu citei a Bíblia ali, Deuteronômio 18, verso 10. Uma lição pesada. E os apóstolos ali, então, pagando um preço caro, sendo açoitados, sendo ali presos ali. E realmente é uma lição pesada, com os ensinos muito pesados também. Mas que fica um despertamento para nós. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor Deus possa nos iluminar e nos auxiliar para que nós possamos a cada dia compreender a palavra e possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Sermos mais do que meros robozinhos de igreja. Mais do que meros homenzinhos e mulherzinhas que não sabem o que está fazendo, mas que possamos ter o Espírito Santo nos auxiliando a desempenhar o ministério que recebemos do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, no nome de Jesus, que o Senhor Deus abençoe cada um. No nome do Senhor Jesus, amém.